Quantos querem receber a palavra do Senhor nessa noite? Digam amém. Quero falar sobre o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus. Creio que será uma palavra um pouco mais breve, porque nós também temos a ceia do Senhor a celebrar em seguida. O sacrifício que agrada a Deus. Mantenha a sua Bíblia em mãos, bem atento, abrindo nos textos que o pastor vai falar. Um sacrifício. O que é um sacrifício que agrada a Deus? No passado, antigamente, era necessário que animais fossem imolados, mortos, sacrificados, para que houvesse perdão de pecados. E uma vez por ano isso era feito, de maneira que aquele animal levava toda a culpa e todo o pecado daquela pessoa, daquela família, cometido durante aquele ano. Essa foi a maneira que Deus estabeleceu para que o seu povo no passado encontrasse perdão para o seu pecado, justificação, porque aquele animal levava a culpa e ele era morto. Era necessário derramamento de sangue. Alguém tinha que morrer para que aquele indivíduo, aquela pessoa não precisasse morrer. Mas no decorrer dos tempos, isso virou tanta religiosidade e virou um rito tão banal, tão natural, que perdeu todo o sentido pelo qual o Senhor Deus havia estabelecido que fosse assim, a ponto do Senhor dizer: eu tenho nojo dos sacrifícios de vocês. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E assim por diante. Aquilo não passava de um mero rito, mas diante do Senhor. E o Senhor passou a detestar aquilo. E o Senhor disse que eu não me agrado mais desses sacrifícios. O que me agrada é um coração quebrantado. O que me agrada é alguém obediente, alguém sujeito, submisso, que ama de verdade, não só de palavras. Num determinado momento, o Senhor Jesus foi ao templo e ali estavam vendendo animais, e ali estavam cambistas, e tinha virado um tremendo comércio, porque as pessoas vinham periodicamente ao templo sacrificar ao Senhor, mas eles já não cumpriam como deveria ser feito passo a passo para alcançar o perdão de seus pecados. Então eles chegavam ali no templo e já estava à venda os animais. E você não sabia a idade do animal, porque a lei dizia que tinha que ser de 1 ano. Você não sabia se era o primogênito. Você não sabia se ele, porventura, não tinha algum defeito, ou se tinha o testículo esmagado, ou se era macho ou fêmea, pouco se importava, infringindo toda a lei que Deus havia estabelecido. E os cambistas ali fazendo toda aquela operação. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez um chicote, chegou ali, derrubou as mesas e voou pombo para um lado, animal para o outro. Foi um alvoroço para que se cumprisse uma profecia que disse: o zelo pela sua casa me consome. E ele disse: vocês transformaram a casa de meu pai em um covil de ladrões. Coisa séria.
Vocês não sabem que a casa de meu pai será chamada casa de oração? E aí ele diz isso. Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões e botou para correr. Ele não se agradava mais daqueles sacrifícios. Bem, o Senhor Jesus é o maior exemplo de sacrifício que nós temos. Um sacrifício semelhante ao de Jesus. É o que vai agradar a Ele. É o que vai agradar a Ele. Em Lucas capítulo 14, abra sua Bíblia e no verso 25, preste atenção nessa palavra até o 27. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor Jesus espera de seus seguidores é sacrifício. Sacrifício. Depois nós vamos ler Romanos 12, sobre o que diz. Mas aqui o Senhor Jesus está nos fazendo refletir e pensar sobre o que você ama mais do que o Senhor Jesus. Qualquer coisa que nós amamos mais do que o Senhor Jesus se torna um ídolo, um falso Deus na vida das pessoas. E esse texto diz que o Senhor Jesus nos chama para carregar uma cruz, igual que o Senhor Jesus carregou. Aquele que não me segue, aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir, não tem espaço para ele no céu, no meu reino, em outras palavras. Mas sim aquele que renuncia a tudo quanto possui. Aquele que sacrifica aquilo de mais precioso. Esse sim pode ser discípulo do Senhor Jesus. Abra agora em Romanos capítulo 12, por favor. Vamos ver o que diz os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, sacrifício santo e sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício que agrada a Deus é apresentar o nosso corpo a Ele como um sacrifício vivo. Recorde-se que o Senhor já estava cansado do sacrifício de animais. O Senhor Jesus foi o último sacrifício válido. E esse foi de uma vez por todas. Por todas. Não é necessário mais sacrifício de animais. Quando João Batista viu o Senhor Jesus caminhando em sua direção para o batismo, ele se empolgou, ele ficou maravilhado, dizendo: é dele que eu estou falando, tudo que eu estou pregando é sobre ele. Quem é ele? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que vai levar a nossa culpa, aquele que vai levar toda a consequência do nosso pecado. É Jesus, é Ele.
Eu imagino a luta que foi João Batista aceitar batizar o Senhor Jesus. Cordeiro de Deus. O sacrifício providenciado pelo próprio Deus a nosso favor, no nosso lugar, por causa do nosso pecado. E depois do sacrifício do Senhor Jesus, nunca mais houve um sacrifício válido. Nenhum. Nem de animais, nem de pessoas, nem de nada. Ele cumpriu tudo o que era necessário. Fomos justificados por causa do seu sangue. Cordeiro santo, puro, sem pecado algum. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Hoje o que agrada ao Senhor é um sacrifício vivo e não de morte. Vivo. O Senhor te deu um corpo, o Senhor te deu saúde, o Senhor te deu tudo o que você tem, para que você use tudo isso para a glória dEle, para o louvor dEle. Sacrifício vivo. Nós muitas vezes não oferecemos a ter um novo padrão, um novo modelo, ou melhor, o velho, né? O do mundo. Se fez novo. Tudo se fez novo na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Em tudo se fez novo por causa de Cristo. O Senhor espera que ofereçamos a Ele um sacrifício vivo, sem derramamento de sangue, porque Ele já cumpriu tudo que era necessário através do seu precioso sangue. Agora nós podemos oferecer a Ele o nosso corpo vivo, santo e de maneira que agrada a Ele. Quando não fazemos isso é porque a nossa mente, o nosso corpo, o nosso pensamento já se amoldou a esse século, a este mundo. E este mundo prega diferente, esse mundo ensina diferente. Não é o ensinamento da Bíblia o que nós vemos neste mundo. Esse mundo ensina que você pode viver uma vida boa e arregalada, mesmo que você tenha que pisar sobre alguém. Enfim, nós não podemos nos conformar com esse mundo. A sua vida não tem que ser moldada segundo esse mundo, porque esse mundo está perdido. E ai de quem segue o curso dele, também está perdido. Também está perdido. Há textos na Bíblia que o Senhor Jesus diz que será condenado, como por exemplo Marcos capítulo 16, verso 14. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas tem outras passagens na Bíblia que fala que já está condenado no tempo presente, porque seguem as coisas deste mundo, porque não deram importância ao sacrifício de Jesus. E ainda muitos que dizem seguir o Senhor Jesus, mas não se sacrificam como Ele, mas não estão dando a vida por Ele como Ele fez. Se conformaram com esse século. A Bíblia também diz a respeito da cauterização da mente ou do coração. Cauterização. Já não tem mais sentimento, não tem mais afeição alguma, porque esse mundo e os males desse mundo foi tirando toda a sensibilidade da vida. E então não suporta ouvir das coisas espirituais, porque vive segundo a carne. Não suporta viver segundo a palavra, porque a carne está muito viva. E assim por diante. Efésios capítulo 5 e verso 2. Vamos ler esse texto. Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós temos que amar como Cristo nos amou, a Bíblia manda. E Ele nos amou, Filipenses capítulo 2, 5 vai dizer, entregando-se. Carregou a sua própria cruz e entregou-se para morrer nesta cruz. E esse é o maior amor que existe. Alguém dar a vida pelo próximo. O Senhor Jesus fez isso e Ele pede que façamos o mesmo. Dar a vida pelo nosso irmão, dar a vida para alcançar mais um para Cristo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, sacrifício semelhante ao que Deus providenciou, enviando seu único filho a morrer em nosso lugar. O sacrifício do Senhor Jesus, Ele entregou-se, o texto diz, entregou-se como oferta, entregou-se como sacrifício a Deus e aroma suave. Quando aquela carne daquele animal era morto, lá no passado, aquela fumaça subia, e então entendia-se que o Senhor recebeu bem aquela oferta como cheiro suave. E assim foi a entrega do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em uma de suas últimas orações, lá no final de João, antes de entregar-se na cruz, Ele fala: Pai, eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deste. E Ele começa a falar com o Pai, em sua oração, a respeito do chamado. Pai, eu cumpri tudo que o Senhor me deste a fazer. E agora estou dando a eles desta mesma missão. E ele estava subindo ao Pai, e o Pai o recebendo como aroma suave. Ele fez tudo o que Deus havia proposto que ele fizesse. Ele cumpriu sua missão, o nosso Senhor Jesus. Então nós temos que sacrificar a Deus o melhor que nós temos. O melhor que nós temos. Há muitas igrejas que pregam sobre isso, mas falam apenas de dinheiro. Se você acha que se dedicar a Deus, sacrificar a Deus, refere-se só a dinheiro, saiba que você tem algo muito mais precioso do que qualquer dinheiro, que é a sua vida. Que é a sua vida. É o que o Senhor mais se importa, é a sua vida. O Senhor Jesus não morreu por dinheiro, Ele morreu pela sua vida. Ele se entregou pela sua vida, para salvar a sua vida. No entanto, o Senhor Jesus também disse: não acumuleis tesouros na terra. Isso é passageiro. É sábio usarmos de todos os recursos que Deus nos dá, de maneira coerente, sábia, sem ser arregalada aqui na terra, mas também abençoar e investir na obra do Senhor. Isso é bênção. Acumulem para vós tesouros nos céus. O que é tesouros nos céus? Será que eu posso transferir o saldo da minha conta para a minha conta celestial? Será que é isso? Será que tem um banco lá? Banco celestial? Eu mando tesouros nos céus, são vidas que são salvas, vidas que são abençoadas. Eu não desejo que nenhum de vocês vá para o inferno. Eu quero ver todos no céu. Quero que todos vão para o céu. Vocês são os tesouros acumulados no céu. Cada palavra dada a uma pessoa a respeito da palavra, a respeito do Senhor, são tesouros que acumulamos no céu. Cada vida que se prostra diante do Senhor, se rendendo a Ele, são tesouros no céu. Cada palavra da parte de Deus que recebemos para a nossa vida e somos edificados e transformados por ela, são tesouros acumulados no céu. Cada tempo que eu abro mão de mim e dedico ao meu irmão ou a um necessitado, são tesouros que eu estou acumulando no céu. E é isso que o Senhor Jesus nos mandou acumular no céu, não na terra. Na terra acaba, na terra acaba.
E acaba muito rápido, passa muito rápido. Hebreus capítulo 11 e verso 17. O Senhor Deus pede um sacrifício muito estranho, não como uma regra, mas como uma provação a um de seus servos, a um patriarca. Hebreus 11, 17. Nós sabemos que esse texto fala a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, e quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém? Abraão estava gostando muito de ser um pai, enquanto já deveria ser bisavô, e amando o seu filho grandemente, porque ele era filho de uma promessa. Que coisa extraordinária! A vida de Isaque era um milagre, um milagre. Sara já não podia ter filho, e tampouco Abraão. E ali o Senhor dá esse milagre. Mas o Senhor queria ver o quanto o coração de Abraão estava em sintonia com o seu Criador, com o Pai. O quanto estava sintonizado. E o Senhor diz: apresente-me a Isaque como sacrifício. Foi muito estranho isso, porque não se sacrificavam humanos, apenas animais. Quem sacrificava humanos eram ao deus Moloque, algo inconcebível à fé verdadeira. Mas o Senhor pediu, de maneira a provar Abraão, e Abraão simplesmente estava obedecendo ao Senhor, ainda que ele tenha achado aquilo muito estranho, fora do normal, fora do comum, mas ele conhecia a voz de Deus e ele ia simplesmente obedecer. Ele caminhou 3 dias até chegar ao pé do monte, e ali disse: subiremos e voltaremos. Os servos aguardaram ali, subiu ele e o garoto, o menino Isaque. E o texto fala que ele cria que o Senhor poderia devolver-lhe a Isaque, mesmo depois de tê-lo sacrificado. Abraão simplesmente obedeceu ao Senhor, e ele ia sacrificar, e o Senhor considera que ele o fez, ele obedeceu. Para Deus, Abraão sacrificou sim a Isaque, identificando-se com o pai, que logo depois, no tempo determinado, sacrificaria o seu filho, o Senhor Jesus, em nosso lugar. Essa identificação extraordinária. Quando Abraão ali creu que o Senhor poderia devolver o seu filho de dentre os mortos, como diz em Hebreus capítulo 11. Meus irmãos, o Senhor nos dá tantas coisas preciosas, mas Ele também nos pede que devolvemos a Ele tudo que temos e que somos. O primeiro texto que nós lemos fala a respeito de sacrificar família, sacrificar marido, sacrificar mulher, sacrificar filho, não de uma faca no pescoço, não é isso, mas de colocar o Senhor acima dessas coisas, acima. Não idolatre esposa, esposo, filho, porque você vai prestar conta disso. De cada coisa que o Senhor lhe confiou, você presta conta. Tudo. O seu tempo, portanto, não tenha tempo ocioso e nem desperdice o seu tempo, porque vai prestar conta dele. A sua juventude,
o melhor da sua saúde, tudo vamos prestar contas ao Senhor. E naturalmente de todos os dons que dele recebemos, os bens que dele recebemos para administrar. Ninguém tem o direito de dizer que tem alguma coisa aqui nessa vida. O que nós temos aqui nessa vida é a esperança da eternidade. Não temos bem algum. Bem nenhum pode trazer alegria verdadeira a cada um de nós. Amém? Mas sim a esperança da eternidade com Cristo. Isso sim nos traz alegria. Isso sim nos traz esperança e expectativa de que um dia vamos morar onde não há dor, onde não há choro, onde não há aluguel, amém? Onde não há boletos, amém? Onde não há divórcio, onde não há nada de mal. Ali tem que estar a nossa esperança, ali tem que estar a nossa expectativa. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo várias ocasiões, situações em que servos do Senhor ou igrejas do Senhor se sacrificaram por causa do Senhor. Como, por exemplo, a igreja da Macedônia, 2 Coríntios capítulo 8. As igrejas da Macedônia. Vai dizer em 2 Coríntios capítulo 8. Tem muitas situações na Bíblia em que é necessário se sacrificar. Esta é uma delas. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Amém? O apóstolo Paulo está maravilhado nesse texto, relatando que as igrejas da Macedônia, as igrejas pobres para esse mundo, de poucos recursos, eles cresceram grandemente em generosidade. E aqui o apóstolo Paulo faz um contraste. Aqueles que para esse mundo eram paupérrimos, eu os vejo riquíssimos. Amém? Há muitas pessoas que acreditam que generosidade está no valor que se dá. Generosidade está no sentimento que está por trás daquele valor. Porque grandes cifras para alguns são como esmolas. Já para aquela viúva que o Senhor Jesus estava observando, dedicar a ele 2, para este mundo, míseras moedas, para o Senhor se maravilhou com aquilo, dizendo: esta mulher deu mais do que todos os outros. Os discípulos não entenderam, mas como? Será que ele não viu as pessoas poderosas que depositaram grandes quantias de ouro ali? Ele viu, mas deram daquilo que lhes sobrava. Que lhes sobrava. E essa viúva, o texto diz que ela deu tudo que ela tinha. Isso significava que ela passou a depender de Deus e não de si própria. Isso é generosidade, é depender de Deus. Amém? Depender de Deus. E as igrejas da Macedônia, que eram tão pobres, insistiram para contribuir com o ministério de Paulo e a assistência aos irmãos, aos santos. Insistiram. Imploraram. Eu imagino a bondade de Paulo dizendo: mas
Vocês precisam ser ajudados e vocês querem ajudar? Sim, nós entendemos o conceito, nós entendemos o princípio que está por detrás disso, e mesmo com o nosso pouco, aos olhos deste mundo, o Senhor vai fazer dele muito, muito, amém? A obra de Deus é assim que é feita, irmãos, é com um pouco de cada um generoso, e assim o Senhor vai multiplicando a sua obra. Mas tem um outro, que também se sacrificou ao Senhor, e esse literalmente deu a sua vida, Estevão, Atos capítulo 6, Estevão, que homem de Deus, impressionante a vida deste homem de Deus, que sacrificou, isso agradou tanto a Deus, o seu sacrifício. Atos 6:8 vai dizer: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios e grandes sinais no meio do povo. E ele então pregava o evangelho a todo o povo. E as pessoas discutiam com ele, os religiosos discutiam com Estevão. Mas o texto diz no verso 10: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com o qual Estevão falava. Uma sabedoria tremenda, um mestre, um professor da Bíblia, alguém cheio do Espírito, alguém que creu e os sinais prometidos pelo Senhor o acompanhava. E o acusaram grandemente. Mas o verso 15 vai dizer: viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Não viram em Estevão nada daquilo que o acusavam. E então Estevão é levado, acusado, e agora ele está diante de um tribunal. E ele apresenta a sua defesa. E na sua defesa ele não apela a um advogado humano, ele não apela a um juiz humano, senão ele aproveita no sentido de: se é para viver como Jesus, então que eu seja sacrificado pregando o evangelho, como foi o Senhor Jesus. Então ele começa a pregar o evangelho, Atos 7 todinho, é uma tremenda de uma pregação de Estevão. E no verso 51 ele vai terminar dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vocês o fazem. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? E aí continua, até falar de Jesus, que eles o haviam matado, e eles não queriam ouvir isso. Porque quando Pilatos lavou suas mãos, ele disse que recai sobre vocês o sangue desse homem. Mas os discípulos não admitiram isso. Não, foram vocês sim quem os mataram. Agora assumam. E Estevão, mesmo sabendo que estava por um fio desta vida, ele disse: vocês mataram o santo, o justo. E aí eles não suportaram a mensagem. E chegou a vez de Estevão ser sacrificado em oferta a Deus. Melhor que Estevão tinha. Não sei se Estevão deixou esposa, talvez sim. Não sei quantos filhos, quem sabe crianças, ficaram. Mas o texto volta completamente a ele e ao sacrifício tremendo que ele fez. E no verso 54, ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu
e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E o povo fazia o quê? Clamavam em voz alta, tapavam os ouvidos e foram contra Estevão. Levaram para fora da cidade, tomaram pedras e apedrejaram a Estevão. O apedrejaram. E enquanto ele era apedrejado, ele clamou ao Senhor: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pregou como o Senhor Jesus, se entregou como sacrifício a Deus como o Senhor Jesus. Não abriu mão do caminho que estava seguindo, mesmo sabendo que a morte estava à sua frente, igual o Senhor Jesus. E antes de morrer, ele orou e intercedeu por aqueles que o apedrejavam, igual o Senhor Jesus. E como recompensa aquele que se sacrifica como o Senhor Jesus, quando está por partir, ele pode ver o Senhor Jesus de pé para receber um santo servo seu. Não lhes imputes este pecado. E o texto diz que com essas palavras adormeceu. Adormeceu. O texto não fala que com as pedradas o seu olho saltou para fora. O texto fala que ele simplesmente adormeceu. É assim que parte todo aquele que obedece ao Senhor até o último momento da sua vida. Não morre, adormece diante do Senhor. E se adormece, quando abre os olhos, está nos braços do Pai. Está no cuidado do seu Senhor. Está sob o cuidado daquele por quem viveu toda a sua vida. Assim Estevão foi sacrificado ao Senhor, deu a sua vida ao Senhor. Mas também o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, e no verso 19, um texto muito conhecido, pouco vivido. Gálatas 2,19, a segunda parte diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo dizia: eu não vou ser sacrificado, eu já estou, eu já fui sacrificado, eu já estou morto com Cristo. Amém? E observe a vida de Paulo. O que você vê ali é uma vida de santidade, uma vida de alguém obediente ao Senhor, com tantas experiências extraordinárias com o Senhor, em milagres, em prodígios e tantas coisas extraordinárias. Mas foi alguém que disse: eu já estou crucificado com Cristo, eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais desejos humanos, essa minha carne já está morta, ela não tem o direito de se levantar, está morta. Assim foi Paulo. A vida que eu vivo agora, ela não é minha, não sou eu quem vive, não. Há tanta gente pregando errado, irmãos, dizendo que se você receber a Cristo, ou se você levantar a mão, a Bíblia não manda ninguém levantar a mão em primeiro lugar, mas se você viver, se você aceitar a Cristo, então aí você vai ter uma vida boa, viu? Estão ensinando isso por aí, estão ensinando isso. O Senhor Jesus não disse isso. Ele disse que a porta é estreita. Ele disse que muitos tentam entrar por ela e não conseguem. Ele disse que o caminho fácil e a porta larga, o que muitos passam por ela, é o caminho da perdição. Mas para seguir ao Senhor Jesus, tem que seguir
no caminho estreito, como ele passou. Ele disse que tem uma cruz para carregar. Ele disse que há perseguições, há dificuldades, e tem que ter sacrifício. Eu estava orando hoje à tarde, refletindo sobre isso. O quão diferente é a nossa vida de sacrifício se comparado à vida de sacrifício do Senhor Jesus. Há muitos que dizem, não, o Senhor Jesus já pagou o preço na cruz, agora é só eu receber as bênçãos. Como se não houvesse sacrifício para nós, como se a porta estivesse mais larga, mais fácil de entrar agora. Primeiro texto que eu li, o Senhor Jesus vê uma multidão o seguindo, e ele não conta vantagens com isso, ele simplesmente diz, vocês querem mesmo ser meus discípulos? E começa a colocar sobre ele as dificuldades que teriam, se realmente querem ser seus discípulos. Mas o que esse mundo prega é diferente, e muitos que estão até dentro das igrejas, no hall de membros das igrejas, estão indo segundo o mundo. Lamentavelmente. O apóstolo Paulo disse também em Atos capítulo 21, tem só mais 2 textos para encerrar. Atos capítulo 21, e no verso 13, um texto também muito conhecido. Aqui o povo está lamentando, porque Paulo vai para um lugar que eles sabiam que não o veriam mais. E eles estão dizendo, Paulo, não faça isso, não vá para tal lugar. E eles estavam ali na praia, eles estavam chorando, eles não queriam que Paulo fosse para aquela viagem, porque sabiam que nunca mais o veriam. Lá ele seria preso, prisões o esperavam lá. Mas Paulo já sabia disso, porque no seu chamado, quando o Senhor Jesus apareceu a ele disse, eu vou lhe mostrar o quanto você vai padecer por causa do meu nome. Enquanto há muitos que pregam hoje, agora que você recebeu Jesus, você vai ver como você vai ficar próspero. Tu tem uma matriz, tu vai ver quantas filiais você vai ter. E por aí vai. Tu tem um carro na garagem, só um. Tu vai ver os iates que você vai ter a partir de então. É isso que estão pregando. O Senhor Jesus encontra Paulo e fala, eu vou mostrar para você o quanto você vai padecer por causa do meu nome. Tem pessoas que acham muito viver 80 anos aqui nessa vida. 100. Acham muito. E vendem a sua alma por isso. E vivem eternamente no inferno. Pelo que fizeram do Senhor Jesus, ou pelo que negligenciaram fazer do Senhor Jesus. Atos 21, 13. Os irmãos estão rogando, Paulo, não suba a Jerusalém. E levantou-se um profeta ali, tirou o cinto de Paulo, amarrou ele e disse, é assim que tu vai sair de Jerusalém? Não vai não. Até profeta se levantou. Aí Paulo fala o quê? Olha, por que vocês ficam chorando e vocês querem me abalar emocionalmente porque eu estou fazendo a obra de Deus? Eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Vocês acham muito ser amarrado, ser preso? Eu estou pronto para morrer por causa do Senhor. Não me importa o choro de vocês, não me importa o apelo de vocês. Eu fui chamado para uma obra, eu não vou me desviar dela. Que venham sofrimentos, que venham cadeias, que venham prisões, eu estou pronto para morrer. Como morreu o Senhor Jesus. Aí aqueles irmãos viram que não iam conseguir argumento mais algum para desviar Paulo de Jerusalém. Aí eles falaram, não tem jeito não, deixa ele ir, vamos se despedir então dele, vamos dar o último abraço dele.
Vão dar o último beijo em Paulo, porque nunca mais o veremos. Eles sabiam disso. E assim foi. Eles não viram mais a Paulo. O último texto está em Lucas capítulo 22. A nossa geração se identifica muito com esse texto de Lucas 22 e verso 31. Somos como Pedro muitas vezes. Com a boca nós falamos que jamais negaríamos ao Senhor. Jamais deixaríamos o Senhor. Jamais o negaríamos. Lucas 22 e 31 diz assim, depois da última ceia: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Que afirmação bonita, né? Romântica, né? Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Quantas vezes somos movidos pela emoção, pela paixão, no mau sentido, como Pedro? Eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E eu já vi centenas de pessoas fazerem isso, falarem isso, e não sei por onde andam, tão distantes do Senhor. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: Pedro, ele não fala Pedro, ele fala Simão, que era o antigo, o velho Pedro era o Simão. Satanás pediu permissão para te peneirar como se faz com trigo. Pediu permissão, porque Satanás não faz nada sem permissão. E o Senhor Jesus disse: eu roguei por você, para que a sua fé não desfalecesse. O Senhor Jesus não disse que orou para que Pedro não fosse provado. Ele orou para que não perdesse a fé em meio à provação. Amém? Provações virão, tentações também virão, mais ainda. Mas aqui o Senhor está rogando a Deus: Deus, não deixa a fé de Pedro, de Simão, esmorecer. Nós podemos ser provados o tanto que for, irmãos, mas nós não podemos deixar a nossa fé esmorecer. Nós não podemos perder a fé, porque aquele que perde a fé, aquele que volta atrás, o Senhor não tem prazer nessa vida. E a Bíblia nos manda ser fiéis até a morte, para então recebermos a coroa da vida, que está preparada. Mas Pedro: não, Senhor, de maneira alguma, eu vou seguir o Senhor até a morte. E o Senhor Jesus disse: ainda hoje você vai ver o que vai acontecer. Você vai me negar 3 vezes, 3 vezes. E assim aconteceu. Assim aconteceu. O sacrifício que agrada a Deus não é de animais. O sacrifício que agrada a Deus é uma vida inteiramente dedicada a Ele. O sacrifício que agrada a Deus é uma vida que é usada grandemente por Ele. É alguém que, ainda que cansado, ainda que possa estar exausto pela correria do dia a dia, ainda assim tira um tempo precioso, generoso para se dedicar à oração, para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor. O que é sacrifício para você? O quanto é sacrificial o que você tem feito para o Senhor, ou pelo Senhor. O Ministério de Louvor pode se posicionar aqui na frente.
porque nós vamos então passar a celebrar a ceia do Senhor, mas antes eu quero orar. Eu quero orar e eu senti de pedirmos perdão ao Senhor nessa noite, porque quantas vezes nós somos um tanto desleixados, não sacrificamos, não matamos a carne, não sacrificamos a nossa própria vontade. Vivemos uma vida tão confortável, tão fácil, tão boa, que se distancia muito da vida de Jesus, que disse que não tinha onde reclinar a cabeça, que se levantava de madrugada antes do sol nascer para orar, mesmo que sua noite tivesse sido tão difícil e tivesse que lidar com tanta potestade, levantava cedo para dobrar o seu joelho, para clamar a Deus, para pedir pelo seu dia, para estar em comunhão com o Pai. O quanto a nossa vida, o quanto o nosso sacrifício se assemelha ao sacrifício do Senhor Jesus? Essa é a pergunta, essa é a reflexão dessa noite. O quanto a minha vida, a sua vida tem sido gostosa aqui nessa vida, aqui nesse mundo, quanto isso tem sido maravilhoso. E outra coisa, o que é uma vida boa para você? O que é uma semana maravilhosa para você? Vamos seguir os passos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus se agrada de um coração contrito e quebrantado, uma vida dedicada a Ele. Um sacrifício semelhante ao Senhor Jesus é um sacrifício que vai agradar ao Senhor. Tudo que nós fazemos semelhante ao que Jesus fez é o que agrada a Ele. Amém? Glórias a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pense no quanto esta palavra me falou ao seu coração. Pense no quanto o seu estilo de vida tem sido uma vida de sacrifício ao Senhor. O quanto você tem abrido mão das suas vontades, dos seus desejos, sacrificando-se ao Senhor. Ou o quanto essas coisas têm sido distantes da sua maneira de viver. Não estou dizendo que é errado viver uma vida de fartura aqui na terra, não é isso. A questão é o quanto ela tem se assemelhado à vida sacrificial do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta noite. Nós a recebemos para a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Pai querido, que o Senhor nos perdoe nessa noite pela maneira como temos vivido, que tantas vezes se distancia da vida que viveu Estevão, da vida que viveu Paulo, que disse: não tem mais vontade da carne aqui, já estou crucificado. Quantas vezes, ó Pai, nós já nos conformamos com este mundo? Tende piedade de nós, tende misericórdia de nós, Senhor, porque usamos o nosso tempo de maneira tão egoísta, porque usamos os nossos dons de maneira tão egoísta. Aliás, não o usamos como deveríamos, porque usamos a nossa vida, a nossa saúde, nossa sabedoria de maneira tão egoísta, só para nós, porque acumulamos tanto aqui nessa terra. Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, perdoa-nos e dá-nos uma oportunidade de fazer tudo diferente, Senhor, para oferecermos a Ti uma vida de sacrifício, como o Senhor agrada, como o Senhor deseja, como o Senhor quer, a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que nossa vida seja reconhecida como uma vida de sacrifício, vivo, santo e agradável a Ti. Uma vida dedicada, uma vida consagrada, uma vida santa,
uma vida cheia do Espírito, cheia de Jesus em nós. Ensina-nos, ó Pai, ainda que isso nos custe algumas horas a menos de sono, ainda que isso nos custe umas horas mais distante da família, por causa da solitude que exige estar em Tua presença, ainda que isso nos custe qualquer coisa, pois assim demonstraremos na prática o quanto amamos ao Senhor mais do que a tudo que há nesta vida. Dá-nos desta graça e uma vez mais pedimos pelas misericórdias de Deus sobre nós, e nós as rogamos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nós vamos então ministrar a ceia do Senhor a partir de então. Aqueles que nos acompanham de casa, eu já os despeço. Deus abençoe a sua vida. Espero vê-los aqui na próxima semana.